não dá pra gente não falar de que trabalho você sofre. Ou, se for mais novo ainda, de que rede social você sofre. Isso está urgente e a gente precisa entender que até a academia tem questões ainda que não estão tão claras. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu acho que é o fundamento. Vocês já se perguntaram o que diferencia eu tenho tristeza para eu tenho depressão? Olha, eu estou fazendo uma dieta, eu tenho anorexia. Eu estou ansiosa, eu tenho transtorno de ansiedade. O que é a diferença entre estar saudável e ter uma doença mental? Quando eu faço essa pergunta para os residentes de psiquiatria ou para os alunos de medicina, comumente eles me falam da intensidade. Então, o que diferenciaria seria a intensidade. Você pode sentir tristeza, mas se você está deprimido, é porque você sente muita tristeza. E eu tenho horror a essa ideia. Eu tenho horror à ideia de que a psiquiatria seria pasteurizadora das emoções. De que a gente falaria assim, pode sentir, mas não sente muito. Se você for muito intenso, isso é doença. Da mesma forma, quando fala em tempo. Então, pode sentir, mas se passou 15 dias, então já é doença. Alguns falam de funcionalidade. Então, o que diferenciaria, olha, eu tenho depressão para eu tenho tristeza, é a funcionalidade. Se você perdeu a funcionalidade, você está doente. O que é ser funcional no século XXI? Se a gente usar isso como parâmetro. O que então, hein? Não existe depressina, não existe algo que eu vou medir no sangue para ver se tem depressão ou não. Vocês sabem o que é o conceito filosófico que diferencia? É a perda da liberdade existencial. Olha que coisa linda isso. O que diferencia eu bebo álcool para eu ter uma dependência de álcool é que na dependência de álcool eu perdi a minha liberdade de fazer algo diferente disso. Ou falo para vocês, olha, estou numa dieta. Ou falo para vocês, não, eu tenho uma anorexia porque eu perdi a liberdade de não fazer dieta. Portanto, a doença psiquiátrica seria estar preso numa normativa de funcionamento e sentimento. E o oposto, a saúde, é essa busca para nós sermos nós mesmos. Quanto mais nós mesmos estamos, mais saudáveis estamos, mentalmente. E isso muda tudo, porque a gente sai dessa ideia, dessa sociedade paliativa que a Pes trouxe tão bem. É um conceito do filósofo coreano, Byung-Chul Han. Ele fala, vocês devem conhecer muito sociedade do cansaço. O outro conceito é sociedade paliativa, que é essa ideia de que a gente não pega o problema e resolve. A gente fala, você tá mal, vamos anestesiar, vamos chapar chapar a questão estética, chapar a questão do trabalho, chapar todas as emoções e sentimentos. E daí, quanto mais pasteurizados, quem sabe, entre aspas, mais saudáveis. É isso que a gente tem feito. E eu defendo veementemente que a gente precisa mudar a nossa ideia de doença mental. A gente precisa entender que estar doente não significa não estar saudável. A gente tem uma ideia errada de que doença e saúde são opostos. Eu faço uma comparação que é que nem a gente falar em medo e coragem. A gente estava na 4ª série, caía antônimo, a gente falava, o contrário de medo é coragem. Se a gente entende que não é possível ter coragem se a gente não tiver medo, a gente percebe que medo é um convite à coragem. E eu acredito com todas as minhas forças nessa relação saúde e doença. Que adoecer é um convite à saúde. Que quando a gente adoece, a gente está convidado a rever as nossas relações no mundo. Inclusive a do trabalho. Inclusive a do sistema. Inclusive a dos nossos amores. Das nossas paixões, do nosso corpo, do nosso sono. O adoecimento passa a ser um convite para que a gente possa buscar um caminho que a gente é mais nós mesmos. Em que a gente se potencializa. 90% das nossas doenças não é passivo. Não é eu tenho saúde e eu perco saúde. Saúde é algo que a gente constrói a cada escolha que a gente faz. E esse tipo de doença, a gente precisa pensar no que eu chamo da cura do queijo. Vocês têm alguém aqui do interior. Mas o queijo, a gente deixa o leite no lugar de cuidado e a gente vai vendo ele ser transformado. Depressão não é arrancar depressão. Eu posso falar isso com muita propriedade, em muitos anos aí, como psiquiatra, vendo pessoas tratando depressão. A gente não arranca a depressão. A depressão pode ser um convite para que aquela pessoa reveja a própria história de vida. Por isso que eu falo que as pessoas mais saudáveis que eu conheço são pessoas que eventualmente adoeceram ou estão doentes. Mais paradoxal que isso possa parecer.